Irmãos, vamos para a palavra do Senhor? Queria convidar a igreja a abrir a Bíblia lá em Atos, livro de Atos. Atos capítulo 2. Nós cantamos sobre Pentecostes hoje aí, né? Foi benção demais quando a igreja canta. E hoje nós vamos falar um pouquinho também do reflexo disso na igreja. Atos 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42 diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas próprias propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai bondoso, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor age, Pai. Age nos louvores, nas orações. Age, Senhor, em cada momento desse culto. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é Deus presente no meio do seu povo. E obrigado, Senhor, por essa manhã que o Senhor nos dá, de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra, Senhor, de podermos aprender um pouco mais do Senhor, entender um pouco mais do que o Senhor requer de nós, Pai, e nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz nessa manhã, e praticar, e viver uma vida de obediência. Nos ajuda a entender o que o Senhor quer mudar, nós, na nossa comunidade, nos ajuda a termos ouvidos sensíveis, um coração que sente, coração moldado como o do nosso Mestre. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida plena, cheia do Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós mais e mais do Teu Santo Espírito. Queremos ser cheios, queremos viver essa plenitude, queremos glorificar o Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com os nossos sentimentos, com tudo que temos, com tudo que somos. Que o Senhor receba a honra e a glória, Pai. Fala conosco nesse momento, Pai. Nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, nós estamos caminhando, já quase que no final aí, da nossa série de mensagens a respeito da plenitude do Espírito Santo. E quem tem sido abençoado aqui com essa série? Eu posso levantar as duas mãos, porque o Senhor tem confrontado muito, sim, desafiado, enchido meu coração com essa mensagem, uma mensagem difícil, desafiadora, mas uma mensagem muito rica, e é uma mensagem do qual eu e você precisamos ser lembrados o tempo todo, porque nós já estamos algumas semanas, eu não vou nem lembrar, mas acho que já fazem 2 meses mais ou menos, que estamos nessa série de mensagens, e por mais que nós ouvimos todo domingo após domingo, a respeito de que precisamos ser cheios do Espírito Santo, que é o mandamento do Senhor, é algo constante, é imperativo ali do Senhor. Nós, muitas vezes, falhamos nisso. Eu não sei se você já se pegou nisso, mas se parar agora para pensar, se você tem sido cheio do Espírito Santo, talvez essa tenha sido um desafio. Por mais que nós ouvimos muito, é difícil, irmãos. Muitas vezes é difícil. Como nós falhamos. Eu lembro da história de um missionário, e hoje estamos aí com nossa missionária Noêmia e nossa missionária Lezinha aí, ó. Hoje, que isso, hein? Que crossover, ó. Coisa boa demais. Nós ouvimos isso, e tem um missionário que eu ouvi uma vez, ele estava numa viagem, e ele estava indo em direção à Índia.
E o nome dele era John. E ele estava lá no barco, no navio para a Índia, quando de repente chegou um bilhete, um recado para ele. E ele abriu aquela carta, e quando olhou aquela carta, estava escrito assim: John, você está cheio do Espírito Santo? John, você está cheio do Espírito Santo? John, logo, antes de se questionar, ele amassou meio que o papel ali, colocou no bolso, ficou irritado. Falou: é óbvio que eu estou cheio do Espírito Santo. Eu abri mão da minha vida, eu renunciei à minha família, eu estou indo para a Índia, nem sei se eu volto mais. E ali ele meio irritado, por que alguém faria essa pergunta para ele? John, ele pega e vai para o seu quarto. Ali o Senhor o incomoda a tirar o papel do bolso, a lê-lo de novo, e ali estava escrito: John, você está cheio do Espírito Santo. John fica triste, cai de joelho, começa a chorar. Tem ali um impacto do Senhor na vida dele, e ele percebe que ele não estava cheio do Espírito Santo. Porque é possível irmos para a missão até, sem estarmos cheios do Espírito Santo. É possível vivermos e guiarmos a nossa família, às vezes, sem estarmos cheios do Espírito Santo. E que perigo é isso? Essa oração que John pede perdão e ora ao Senhor, ele começa a clamar e clamar: Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre mim. Derrama o Teu Espírito Santo sobre mim. E essa é uma oração tão impactante na vida dele que testemunhos dizem que ele chegou na Índia e em 3 anos, mais de 1000 pessoas se converteram pelo ministério dele. E como esse homem impactou. E é interessante porque nós precisamos refletir. E essa é uma pergunta que eu preciso fazer, você precisa fazer. Se você tem vivido cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo. Nós falamos várias vezes aqui, né, na nossa série de mensagens, que ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. É ser guiado pelo Espírito Santo. É termos nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações totalmente conduzidas pelo Espírito Santo, que é Deus, E nós precisamos. E aqui nós lemos esse relato, um relato muito importante para nós. Um relato de uma igreja que estava crescendo, relato de uma igreja que tinha experimentado algo poderoso do Senhor, e que talvez não, mas nos ensina, né? Nos ensina tanto, como que nós devemos crescer, como que nós devemos viver. E esse crescer aqui não está dizendo de apenas numérico, mas crescer num relacionamento com o Senhor, amadurecer, aprofundar, crescer num relacionamento com os nossos irmãos, crescer num relacionamento com a sociedade. Essa igreja aqui, que nós lemos, é a igreja primitiva, irmãos. A igreja agora, onde o Senhor Jesus, Ele manda seus discípulos, os apóstolos, ali esperarem em Jerusalém, porque desceria sobre eles o Espírito Santo da promessa, e Ele vai para o céu. Ali, eles obedecem e vão para Jerusalém, e há no meio de um culto, uma celebração, algo extraordinário acontece, Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre eles, e há algo, um mover poderoso do Senhor ali. Eles ficam cheios do Espírito Santo. Pedro começa a pregar, e ali ele começa a falar, e chama os homens a arrependimento. Quase 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Então chegamos aqui, na onde lemos, aonde diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, e aqui a igreja começava a se desenvolver. E eu olhando para esse texto, eu vi como nós precisamos aprender com essa igreja a sermos de fato uma comunidade cheia do Espírito Santo. Uma comunidade cheia do Espírito Santo. E eu gostaria nessa noite de falar a respeito de 5 características de uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo. Uma igreja saudável, cheia do Espírito Santo. E a primeira delas, no versículo 42, se puder ler comigo de novo, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira característica é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora, ela cultua ao Senhor.
E é interessante porque a primeira característica que nós vemos aqui é que ela adora, na verdade ela aprende a adorar na palavra. Ela aprende a adorar buscando ali conhecer a respeito da vontade de Deus, aquilo que o Senhor revela. É na verdade uma igreja que, se nós olharmos para ela, nós vemos que era uma igreja que estava experimentando do próprio Novo Testamento vivo e encarnado ali. Eram pessoas que poderiam ouvir do Pedro falando para elas, João ensinando a elas. Pessoas que estavam perseverando numa busca em aprender a cultuar ao Senhor, adorar a esse Senhor, buscar a aprender mais do Senhor. Não se contentando somente com aquilo que foi a experiência, mas essa experiência produziu nelas uma busca incansável, incessante pela palavra, pelos ensinos, pelo aquilo que os apóstolos estavam falando, e é a palavra que nós temos hoje. Era uma igreja que ela desenvolve algo, ou melhor, uma adoração litúrgica, uma adoração do qual nós olhamos aqui e vemos que ela perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E o partir do pão, nesse versículo aqui, muito se refere provavelmente à Santa Ceia do Senhor. Algo litúrgico, algo que era repetitivo, algo do qual eles faziam sempre para lembrar agora do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era oração, era ali adoração, era aprendizado, era ali a comunhão dos irmãos. Todo esse ambiente desse primeiro versículo era um ambiente de culto, de adoração ao Senhor. Uma igreja que adora, uma igreja que busca, uma igreja que procura viver de forma que agrada ao Senhor. E essa igreja era uma igreja preciosa, porque ela fazia isso aqui no lugar formal, né, num culto, nos templos, como também fazia isso nas casas, nos lugares informais. Era uma igreja que aprendeu constantemente a viver essa vida de culto, essa vida de adoração. E como nós precisamos viver essa vida. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não sobrevive sozinha, ela respira a palavra, ela se alimenta de oração, ela se aquece na comunhão dos irmãos. É uma igreja do qual o Senhor nos chama a viver. E como nós precisamos entender isso, irmãos? Porque muitas vezes, para mim até, o culto se torna algo muito superficial, ou melhor, a gente não dá a devida importância que o culto merece. Às vezes trocamos o culto por tantas outras coisas, abrimos mão, ou não entendemos muito porque vir aqui no domingo. Tanto que parece tão fácil nós trocarmos por outras coisas, quando na verdade o culto deveria ser a expressão de fato da gratidão, do entendimento, da busca que o Senhor coloca no nosso coração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma comunidade cheia do Espírito Santo, é uma comunidade que busca, que procura cultuar junto com os irmãos. Olha como é bom estarmos aqui, olha como nosso coração é ministrado, através do teatro, através das canções, através das orações. Olha como nós podemos aqui ter um pouco mais do conhecimento do nosso Senhor. Olha como podemos ser encorajados através de um abraço, de um beijo, através de um cumprimento, através de uma palavra que o irmão dá. Quando nós estamos aqui, é tão precioso, e o Senhor nos chama a essa vida de adoração comunitária, essa vida de adoração aqui no culto. Nós também precisamos entender que, assim como eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nós também precisamos perseverar nessa doutrina, na palavra do Senhor, naquilo que foi revelado no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Entender, compreender, buscar, se aperfeiçoar, ter o coração exortado, ter o coração encorajado, ter o coração consolado por essa palavra, que é a palavra viva do nosso Deus. É a palavra que transforma quem somos, que muda, que nos molda conforme Jesus Cristo. E é numa vida cheia do Espírito Santo que nos leva a viver e cultuarmos juntos, que nos leva a aprender mais a palavra e que nos leva a orar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo de fato enche as nossas vidas, não tem como nós não vivemos uma vida de oração, de leitura da palavra, de relacionamento com o próprio Deus. Nós somos levados, irmãos, a estar e querer mais do Senhor.
Nós somos mais cheios quando nós oramos, lemos a palavra, e quando nós lemos a palavra e oramos, somos mais cheios ainda. Então é algo do qual é contínuo, é algo que nos leva cada vez mais a buscar esse relacionamento de confiança, de dependência do Senhor, de realmente entender que tudo que temos, tudo que somos, vem do Pai das luzes, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Tudo é dele, tudo é graça, e nós queremos nos relacionar com aquele que é o nosso Pai, com aquele do qual deu tudo que nós temos. E quando nós olhamos para isso, nós vemos aqui, irmãos, que primeiramente é uma igreja que adora, uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, ela é uma igreja também que ela experimenta o sobrenatural do Senhor. O sobrenatural. No versículo 43, nós vemos isso. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia poder, irmãos. Poder. O Senhor promete em Atos 1 que eles deveriam ir para Jerusalém porque eles seriam revestidos de poder. Revestidos de poder para testemunhar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8. Mas quando nós olhamos para o Evangelho ali, para o cristianismo, é algo sempre de poder. O Evangelho que abraçamos é o poder de Deus. Para todo aquele que crê, Romanos 1:16 fala isso. O Espírito Santo que recebemos é Espírito de poder, 2 Timóteo. O reino de Deus que está dentro de nós não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios. A pregação da palavra precisa ser feita com poder. É poder do alto, é uma vida transformada, uma vida diferente. E é interessante porque o Hernandes, ó, já fica aqui, ó, para você lembrar, dia 29 ele estará conosco. Ele diz um texto muito bom, que ele fala assim, coloca para a gente aí, Lê, por favor. Sem o poder do Espírito, poderemos ter igrejas grandes, mas não igrejas vivas. Sem o poder do Espírito, poderemos ter grandes templos, mas não congregações santas. Sem o poder do Espírito, poderemos ter um culto solene e pomposo, mas não convicção de pecado e sede de Deus. Não há como vivemos sem o poder do Senhor. Não há como vivemos sem uma comunidade cheia do Espírito Santo se essas coisas não acontecem na nossa comunidade. Se não há convicção de pecados, vidas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, pessoas tendo a vida e a realidade totalmente mudada pelo Espírito Santo de Deus. Nós, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo começa a nos agir na nossa comunidade de forma surpreendente. Testemunhos são levantados assim o tempo todo. Nós olhamos para a história da igreja e vemos grandes momentos que a igreja se colocou em fidelidade, em oração, em busca pela palavra, e essa igreja era cheia do Espírito Santo, e coisas sobrenaturais aconteciam. Nós vemos a história, por exemplo, do avivamento que aconteceu lá no século XVIII, com os morávios. Ali, pessoas foragidas, ali estrangeiros, pessoas refugiadas, indo para um lugar, para uma chácara, para um campo do conde lá, esqueci o nome dele, Zinzendorf, e eles chegam ali, começam a orar, começam a ter arrependimento de pecados, confissão, começam a viver em fidelidade. O Senhor derrama algo poderoso sobre a vida deles, e diz ali a história que um dia, esse dia que marcou, eles sentiam como que Cristo estivesse andando no meio deles, e o coração deles estavam queimando e quebrantados. O avivamento foi tão poderoso que eles começaram um relógio de oração que durou 100 anos, irmãos, ininterrupto. Naquela época, talvez tenha sido o maior lugar que exportou missionários para o mundo. Talvez você conheça a história de alguns, sempre tem aquela história dos jovens, né, dos 2 jovens que abriram mão da sua própria vida para irem como escravos para pregar o Evangelho de Cristo. Havia outro também que eu falei algumas semanas atrás a respeito do avivamento do país de Gales, um avivamento que aconteceu lá no século XX, ali no começo, na verdade, do século XX,
E nós vimos no país de Gales uma oração que eles fizeram. E eles diziam assim: enche-me, Espírito, mais quero cheio estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Esse avivamento que aconteceu num culto, onde eles estavam ali compartilhando da Santa Ceia, compartilhando de orações, ali o Senhor tocou poderosamente. E diz que o impacto foi tão grande no país de Gales, que mais de 100 mil pessoas se converteram ao Evangelho. O país inteiro mudou, irmãos. Tudo havia sido transformado. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando uma comunidade é cheia do Espírito Santo, busca viver com fidelidade ao Senhor, coisas sobrenaturais acontecem. Coisas que nós não esperamos. Aquele que dá mais problema, que não quer saber do Senhor, aquele do nada está aqui servindo, limpando o chão com alegria e louvando ao Senhor. Quando nós vemos pessoas que talvez passaram a vida toda machucadas, magoadas com alguém, começam a liberar perdão sobre os seus entes queridos, sobre aqueles quais ela guardou rancor sobre toda a vida. É o Espírito Santo agindo, o extraordinário de Deus se manifestando no ordinário da fé obediente, numa fé que obedece, numa fé que é simples, mas uma fé que é fiel ao Senhor, que busca nessa fidelidade. O Hernandes tem uma outra frase, quase que mensagem subliminar, né, irmãos? Pra vocês, aí, terça-feira que vem estaremos juntos aí. E aqui ele diz: precisamos de poder para ter ordinariamente uma vida extraordinária. Quem vive no reino da fé pisa no terreno dos milagres. Quando nós experimentamos desse enchimento do Espírito, nós vemos coisas que nós nunca imaginaríamos, pela razão humana, pela força humana, coisas que a gente não conseguiria de forma alguma promover, mas que o Espírito Santo nos capacita, nos transforma, muda aquilo que somos. E é interessante como nós vemos isso. Vemos essas conversões, essas pessoas sendo transformadas, e vemos isso também, né, nesse testemunho, o tempo todo, e seja em uma reunião de oração, seja num pequeno grupo, mas o testemunho de como o Senhor vai transformando vidas, como o Senhor vai salvando, mudando histórias, como o Senhor vai curando, e como nós aprendemos a viver nessa confiança do Senhor, de que o Senhor é Deus que age poderosamente, talvez não solucionando os nossos problemas da forma como nós queremos, mas Ele nos dá esse direcionamento, essa sabedoria para lidar com as situações que nos acometem. Nós vivemos um sobrenatural, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Primeira característica é a igreja cheia do Espírito Santo, que vive de forma saudável, ela adora ao Senhor. A segunda é que ela vive coisas sobrenaturais com o Senhor. Mas a terceira é que ela também se coloca como ajuda dos necessitados. Ela ajuda os necessitados. Versículo 44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É muito bom quando nós olhamos para isso, porque quando nós olhamos para essa realidade de pessoas que foram transformadas, que foram cheias do Espírito Santo, nós vemos que era uma comunidade agora que começou a entender, né, compreender, que tudo do qual tinha, do qual recebera, era a graça do Senhor, Deus agindo e Deus derramando força para o trabalho, derramando ali tudo o que precisava, e tudo que eles tinham, era então compartilhado com aqueles que necessitavam, Era uma koinonia, uma vida em comunhão, mas não só uma comunhão com Deus, uma comunhão talvez até um pouco abstrata, não só uma comunhão com o próximo no sentido de abraços, afetos, mas era uma comunhão que se fazia presente de forma assim visível, que trazia de fato alento, que trazia de fato ali calor para aqueles que passavam frio, que trazia comida para aqueles que estavam com fome. Uma comunidade que entendia que não vivia mais para si mesmo, mas que carecia de viver para o próximo, assim como o nosso Senhor.
Uma comunidade que entende que há pessoas que carecem, que precisam de ajuda. E como a comunidade do Senhor, a igreja do Senhor, tem algo poderoso em si mesmo, que o Senhor tem dado, que o Senhor é quem capacita, o Espírito Santo faz, é o poder do Senhor. E há uma história muito preciosa, que um pastor chamado Bill Hybels, ele escreve e ele fala sobre uma moça que chegou para ele estava aqui pregando, acabou de pregar, desceu do púlpito, chegou uma moça com uma criancinha no colo. E ela colocou a criancinha para ele aqui, ela estava coberta por um cobertor, e eles pediram, o casal pediu, ora pela minha filha, ora pela minha filha. E aquela mãe tirou, né, a coberta do rosto, e quando o pastor foi ver aquela menina, o seu rosto estava inteiramente deformado, que ele não conseguia, ele não sabia mais o que fazer, ficou meio sem reação. O pai da menina disse, ela só tem 6 semanas de vida. Seu nome é Emily. O pastor Bill olhou para aquela situação, sem saber muito, falou, vamos orar. E o casal que só pedia para que aquela menina sentisse o amor dele, do Senhor, agora eles estavam ali orando. E terminou a oração, o pastor Bill começou a perguntar, cara, o que a gente pode fazer como igreja? O que a gente pode fazer por vocês nesse momento difícil? Né, alguém que acabou de nascer, já tem os dias quase contados. E aí, naquela resposta, o pastor Bill foi constrangido, porque aquela moça disse o seguinte para ele, disse, pastor, não precisa fazer nada, porque nós participamos de um pequeno grupo, e esse pequeno grupo, quando soube da nossa gravidez, que era uma gravidez complicada, esse pequeno grupo, ele se dispôs a nos servir de uma forma assombrosa. Eles nos ligavam todos os dias para ver o que nós precisamos. Eles foram na nossa casa, limparam a nossa casa, fizeram comida para nós. Eles foram no hospital todos os dias que ela estava internada. Eles têm nos dado todo o suporte preciso, todas as orações. Têm feito o que a gente nem conseguiria imaginar. E o pastor Bill, ele constrangido de fato com isso. Ele fala, esse é o papel da igreja. E ele escreve algo poderoso. Ele escreve o seguinte, pode passar para mim, né? Diz, não há nada como a igreja local. Quando ela funciona corretamente, sua beleza é indescritível, seu poder é assombroso, seu potencial é ilimitado. Ela conforta o pesar e cura o que é rompido no contexto da sociedade. Ela constrói pontes para os que buscam, e oferece a verdade aos que estão confusos. Ela traz recursos aos que têm necessidade e abre seus braços para o esquecido, humilhado e desiludido. Ela quebra as cadeias do vício, liberta os oprimidos e oferece integração aos marginalizados desse mundo. Por maior que seja o sofrimento humano, a igreja terá capacidade ainda maior de curar e de unir. Esse é o poder da igreja. Não um poder que ela tem por si mesma. Um poder que é capacitação do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Mas é tão precioso quando nós olhamos para a igreja e vê que o Senhor nos faz como igreja dele, sendo como um instrumento nas mãos dele, sendo como algo do qual o Senhor nos usa para curar, redimir, unir, estender o braço, ajudar aqueles que carecem, trazer cobertor, agasalho para aqueles que passam frio, estender a mão para aquele que está sofrendo enfermidade. Como que nós podemos fazer? Como nós temos sido essa igreja? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer nessa manhã. Se temos sido de fato essa igreja, de forma individual agora, se olharmos para nós, para as nossas atitudes, se temos vivido dessa forma. E como nós devemos ser assim, estendendo a mão para aquele que precisa. Que o Senhor nos leve a viver e sermos cheios do Espírito Santo a ponto de fato nós não olharmos mais para nós mesmos, vivendo, olhando para o próprio umbigo, mas estender a mão para aquele que carece, que sofre, que passa ao nosso lado e que precisa tanto da nossa ajuda. É muito encorajador, na verdade, ao olhar, e eu olho, eu conheço, e assim posso falar alguns exemplos de como a igreja, a nossa igreja, e pessoas que eu tenho assim admiração, sempre se colocam em posição de estender a mão, de abençoar.
E como nós também precisamos viver assim. Essa semana nós tivemos a IBF e, cara, foi muito bom, foi muito bonito mesmo, assim, Deus, eu estava lá, assim, as crianças correndo, aquela bagunça santa, mas elas também louvando ao Senhor. É uma bênção, irmãos, é uma bênção. Mas acaba a IBF, coitados, quem trabalha sabe que só fica ali o corpo, né, porque, assim, ou melhor, a alma, né, porque o corpo já foi embora, quase que isso. Mas estava chegando aqui na igreja, para uma reunião à noite, Rosani estava lá em cima, sentada, esperando, né? Acho que um adolescente estava indo embora. E ali ela estava, e ela me falou que uma irmã da igreja estava precisando, que estava com dificuldade, que teve um problema em casa lá. E ela falou que ela ia passar lá para perguntar se estava tudo bem, se precisasse orar com ela, estar ali e perguntar. Eu olhei aquilo e também fiquei constrangido, irmãos, porque eu sabia que ela estava, assim, cansada, sobrecarregada ali, no dia seguinte ia ter mais um dia de BF, e alguém que estava se dispondo a ir, a ouvir, a se atentar para o sofrimento e para a dor de alguém. Eu lembro também de um irmão que ele me ligou certa vez falando, eu era jovem ainda, e tinha acontecido um problema na casa de um outro irmão, aquele irmão tinha sido assaltado, e esse irmão me ligou, cara, vamos lá, vamos visitar, vamos agora, tipo, tinha acabado de acontecer, já estava tarde da noite, falou, vamos lá. E a gente foi, e a gente conseguiu orar, não tinha o que fazer, irmãos, a casa já tinha sido assaltada, mas a gente podia ouvir a dor, podia orar junto, e como isso foi precioso, como isso é precioso, como é precioso saber testemunhos de um irmão aqui que perdeu um ente querido, e outro irmão que ele nem conhecia foi lá, e ajudou financeiramente aquele irmão, pagando todo o velório, porque ele sabia que o outro irmão não tinha condição. Há pouco tempo atrás, um irmão me procurou para abençoar a vida de um jovem, para ir para o acampamento. E eu agradeci muito, falei, que bom, obrigado, tenho certeza que vai ser bênção dele. Não, eu também tenho, porque há 30 anos atrás, era eu que estava como um jovem, numa igreja que não era a nossa igreja, numa outra igreja, e um irmão se levantou para abençoar e investir na minha vida. E hoje, graças a Deus, eu posso investir na vida de outro jovem. A igreja sempre se levanta, irmãos. E é bonito demais, é interessante nós olharmos para isso daqui e vemos que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós nos colocamos nesse lugar de ser igreja, de ser aqueles que amam, de ser aqueles que estão à disposição do próximo, aqueles que se colocam na brecha ali para abençoar, para ser influência, para levar consolo, alento para aqueles que necessitam. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que não tem a ver com um cargo, com algo do qual é função de um, função de outro, mas todos nós estamos envolvidos nessa ajuda, nesse lugar, nessa disposição de abençoar, de ser instrumento do próprio Deus para a edificação de vidas, para que pessoas sejam abençoadas. Nós precisamos, e uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ela pode participar ativamente daqueles que necessitam, da ajuda daqueles que necessitam, e que nós possamos ser essa igreja, eu e você, irmãos, porque uma igreja que está cheia do Espírito Santo, saudavelmente, ela adora, ela também, até esqueci aqui, irmãos, ela experimenta do sobrenatural, era muito ponto, e ela também ajuda os necessitados. Mas uma quarta coisa para caminharmos é que ela persevera na comunhão. Versículo 46 vai falar isso. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Uma das características talvez seja a maior característica de um sujeito, de alguém que vive longe do Senhor, é que ele também vive longe do seu irmão. Porque quando nós olhamos para quem está cheio do Espírito Santo, cara, essa pessoa vamos estar juntos, vamos se reunir, quero ouvir o que o Senhor tem feito na sua vida, quero ouvir o que você tem experimentado, como tem sido. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não queremos viver só. A vida cristã não é uma vida só, solitária, não é uma vida autônoma, eu vivo da forma que eu quero, do jeito que eu quero, sozinho, na minha casa, eu e Deus.
A vida cristã, a vida que o Senhor se agrada, a vida que a palavra ensina, é uma vida comunitária, uma vida em comunidade, uma vida onde nós podemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, uma vida onde nós podemos compartilhar da vida. E isso é precioso demais, o Novo Testamento está repleto disso. Nós vemos e lemos que amem uns aos outros, sirvam uns aos outros em amor, levem o fardo um do outro, exortem uns aos outros, encorajem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. E como, irmãos? Como vamos fazer isso se não vivemos em comunidade? Não tem como. A comunidade é preciosa, porque é o momento onde nós podemos ajudar aqueles que precisam, onde nós podemos ser encorajados, consolados. É um momento onde somos exortados, porque às vezes nós não conseguimos ver a realidade de maneira plena, uma realidade de maneira verdadeira, de uma maneira que agrade. Nós às vezes estamos falhando, estamos falando como não devemos, agindo como não devemos, e é através, o Senhor usa o nosso irmão às vezes para falar: ei, vai com calma, ei, você está indo pelo caminho errado, ei, presta atenção aqui, você precisa buscar mais a Deus, você está vendo longe, tem paciência, olha, age com mais amor, vamos orar junto aqui. Eu sei que você está sofrendo, mas não desanima não. O Senhor é contigo, eu estou aqui para te ajudar. É a vida em comunidade, irmãos. É a vida onde nós podemos compartilhar disso. E como isso é precioso. É precioso esse partilhar da vida. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não se contenta apenas com reuniões. Ela vive em comunhão com os irmãos. Ela vive. Porque talvez você esteja aqui hoje e você ama vir aqui no domingo, mas você não compartilha da vida com os seus irmãos. Você vai embora rapidamente e volta para a sua vida, para a sua rotina. Mas a igreja do Senhor não é isso, não é só uma reunião ou um encontro, é um compartilhar da vida. É um orando pelo outro, um chorando com o outro, um se alegrando com o outro. E como é importante nós vivemos isso, como é importante nós vivemos e nos esforçarmos aqui para viver essa comunhão e essa unidade. É por isso, às vezes, que a gente quase que reforça toda a semana aqui os eventos que temos, irmãos. Porque é a forma que também nós queremos promover essa unidade, essa comunhão, esses momentos preciosos, os pequenos grupos que se encontram semanalmente para compartilhar, para louvar, para estar junto. Os cursos da UDF, que são momentos onde de aprendizado, mas também de compartilhar da vida, de se relacionar, criar novas conexões. Como é precioso, irmãos, quando nós estamos num congresso, num acampamento, onde talvez nós sentimos sozinhos aqui no meio, mas nesses lugares às vezes temos mais tempo para ouvir, para compartilhar, para conhecer pessoas novas, para fazer novos relacionamentos, para abençoar e ser abençoado. Nós fazemos isso e incentivamos a estar sempre nesses eventos, porque sempre que acontece, é sempre uma bênção. É sempre uma bênção. Porque é bênção do Senhor. Uma igreja que vive em comunidade, em comunhão. Uma igreja que vive, de fato, essa plenitude do Espírito em comunhão. E a quinta característica, irmãos, caminhando aqui já para a última. Peço perdão aí pelo horário, mas eu prometo que vai ser rapidinho. Versículo 46 e 47. Vai dizer: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. A quinta característica dessa igreja é que ela vive de forma missional. Vive de forma missional. Ou seja, ela vive completamente, imersivamente ali, na missão. Na missão que não é nossa, não é minha, não é da igreja de Filadélfia, mas é a missão que é do próprio Deus. E uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma comunidade que é cheia do Espírito Santo, ela vive e entende que ela não vive para si, mas ela vive agora
em fazer o Senhor conhecido, em conhecer mais o Senhor, em buscar mais, mostrar o Senhor para as outras pessoas. E rapidamente, irmãos, falando 4 características dessa evangelização, é uma igreja que evangeliza e crê nessa evangelização soberana do Senhor, na ideia de que eu não fico passivamente, mas eu creio que o resultado não sou eu que gero. Quem gera o resultado da conversão é o Senhor, da transformação é o Senhor. E que Deus é o Deus que se importa, Ele é o que mais se importa com essa missão. Às vezes a gente acha que se importa muito, mas Deus é o que mais está envolvido e mais se importa. E é o Deus que nos dá o privilégio de participar dessa missão, da missão de testemunhar. Os discípulos haviam sido comissionados, eles receberiam poder para testemunhar. A igreja aqui, ela caminhava em missão, era missão o tempo todo, o compartilhar da vida, o andar junto. O Senhor ia acrescentando porque o testemunho era constante, era diário, uma evangelização que era o Senhor agindo nos corações. E quando nós olhamos para a história de toda a igreja, de toda a vida, quando vemos Adão e Eva, quando vemos o pecado entrando no mundo, a desobediência do homem, nós vemos que o Senhor intervém na história e faz o seu próprio filho um missionário, alguém do qual veio até nós, do qual abriu mão da sua própria glória, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele morreu em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos agora, de fato, ter uma nova vida e testemunhar desse Deus. É através de Cristo, é através do caminho que Ele abriu, que eu e você podemos cultuar ao Senhor, adorar em todo o tempo. É através de Cristo que nós podemos, de fato, agir em prol do necessitado, porque nós olhamos para Cristo e vemos que Ele agiu em prol de nós, nós que somos necessitados, pessoas que precisávamos de salvação, e Ele veio e nos salvou. Quando nós olhamos para Cristo, vemos que é possível sim, por mais que há dificuldades, viver em comunhão plena, porque o próprio Deus, o próprio Cristo, é que destruiu as barreiras da inimizade, nos fez uma grande família, uma família do Senhor, o corpo de Cristo. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que podemos testemunhar dessa salvação, porque Ele veio aqui nos resgatar, Ele veio testemunhar a nós, Ele veio mudar a nossa vida, Ele veio e deixou o seu Santo Espírito, capacitando a minha vida e a sua vida, para sermos testemunhas por onde passarmos, sabemos como lidar, a mostrarmos para os nossos colegas de trabalho, que há um Deus, há um Cristo, há alguém que morreu por eles, há uma vida eterna, a mostrarmos para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, que o Senhor é Deus que age, que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor é Deus que é vivo. E, portanto, nós podemos testemunhar porque o próprio Deus, o próprio Cristo é aquele que nos capacita, através do seu Santo Espírito, a vivemos essa vida de forma missional. E nós só conseguimos testemunhar de forma verdadeira quando nós estamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Nós conseguimos ter essa sensibilidade de ver o que Deus está fazendo, como que eu posso ser ali de fato um instrumento, me colocar à disposição, dizer, eis-nos aqui, usa-nos, usa-me. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós nos colocamos nessa posição, mas uma posição que crê na soberania, que entende essa naturalidade da vida cotidiana, falando, pregando, anunciando às pessoas, chegando novas pessoas dia após dia, louvando com alegria, não uma vida de murmuração, mas uma vida de gratidão ao Senhor, e contando com a simpatia, contando com, de fato, uma vida transformada, uma vida que os outros olhos de fora veem e enxergam e veem em nós uma vida diferente, pessoas que amam verdadeiramente, que são generosas, pessoas que não se detêm, nas iniquidades, na arrogância, na autonomia, no egoísmo, mas pessoas que dependem do Senhor, que estendem a mão para o necessitado, pessoas que amam umas às outras, que vivem como comunidade do Senhor, falando do seu Senhor para todas as pessoas. Essa é a igreja, irmãos, o povo de Deus, no meio da história, apontando
para o próprio Deus e apontando para aquilo que Deus está fazendo. Martin Lloyd Jones ele fala que a igreja que não está preocupada com o evangelismo está negando a si mesma. Ela não é apenas defeituosa, ela é desobediente. Ela não está obedecendo aquilo que o Senhor nos chama a viver. Uma igreja que vive constantemente em missão. Nós vamos ver isso provavelmente semana que vem mais, mas é algo que eu e você precisamos viver, irmãos. Testemunhando por onde passamos a respeito do Cristo que nós cremos. Testemunhando por onde passamos do Cristo que nós cremos, do Cristo que nos salvou, do Cristo que nos transformou. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque quando nós olhamos para essa comunidade, uma comunidade que adora, uma comunidade que vive no sobrenatural, uma comunidade que ajuda os necessitados, uma comunidade que vive em comunhão, uma comunidade também que testemunha por onde passa, que vive de forma missional. É a comunidade que é cheia, que vive, que cresce, não só em número, como em profundidade, em relacionamento com Deus, em relacionamento com os irmãos. Essa é a comunidade que nós, como igreja, desejamos ser. É a comunidade que o Senhor quer que nós sejamos. É a comunidade cheia de amor, cheia de unidade, uma comunidade cheia de vida. Uma igreja, de fato, que ama, que serve, que evangeliza, que faz discípulos e que os envia. Essa é a igreja, irmãos. Essa é a igreja. E eu e você fazemos parte dessa igreja. Do corpo do Senhor, do corpo de Cristo. Uma igreja que, de fato, é cheia do Espírito Santo, vive para a honra e glória do nosso Senhor. Eu queria terminar com uma declaração do Bill Hybels, que ele fala assim: devemos insistir com forte determinação para que o Evangelho seja pregado, os perdidos sejam alcançados, os fiéis sejam equipados, os pobres sejam servidos, os solitários sejam envolvidos pela comunidade e para que Deus leve o crédito por tudo isso. Que nós possamos buscar viver e ser essa comunidade que vive de forma saudável, cheia do Espírito Santo, para a honra e glória do nosso Deus.